nós mentimos muito mais do que precisamos, muito mais do que gostaríamos se tivéssemos outras competências. Mentimos para nos protegermos da intimidade, que é a estupidez rematada, mas enfim, é assim, essa é a nossa cultura. Dizer para a criança e para o jovem não mentir, eles nos vêm fazer isso nas coisas mais simples, mais bobas e inclusive desnecessárias. Porque se a gente for olhar, nós mentimos bobices. Que a gente... Não, mas isso nem é uma mentira, né? Só não é uma verdade. Tá, mas o que não é mentira é uma verdade. O que não é uma verdade é uma mentira. Bem simples. Existe um espaço no meio, que é um espaço importantíssimo para a gente aprender a usar e que a gente vai falar bastante agora em outubro, que é o espaço do silêncio, que é o espaço do não dito. Não é algo que a gente possa dizer querer é poder. É algo que significa querer é uma forte instrução, mas não determinante. É preciso saber como e é preciso diagnosticar a cada momento qual é a intervenção possível de ser feita para que a gente faça, e ainda assim não é 100% certo de que a gente vai se sentir bem ou feliz. Sim, tem morte na nossa vida, tem pessoas que levam as crianças para longe dos pais delas, para molestarem, para abusarem sexualmente. Sim, sabe, Fulaninha, o pai da tua amiguinha, nós não sabemos quem ele é. Ele pode ser aquele sujeito que vai querer te tocar indevidamente. E tu precisa saber disso. Então, o teu corpo ninguém toca. Nós não somos esse sujeito liberto, assim, com toda a nossa possibilidade de fantasia e de idealização. Não é verdade. Nós temos sim restrições. É importante que a gente aprenda a inspirar e expirar dentro de determinados caminhos e escolhas que sejam prudentes para nós. É o reconhecimento da nossa potência que permite que a gente construa o próximo passo. Nós precisamos da consciência de que podemos. Nós precisamos ter a consciência de que somos capazes, de que nós conseguimos o que nos propomos, porque é dessa consciência que vem a força e a energia para a gente ousar mais um pouco. O difícil de ser quem a gente é que a gente deixa de ser todo o resto que a gente gostaria de ser, a cada momento. Então, pode parecer assim muito tolo isso, mas não é. Quem a gente está sendo implica num processo de acomodação e de renúncia e de acolhimento de todo o resto que a gente não está sendo naquele momento. O exemplo da colega do Rio nos mostra bem isso. Quem eu estou sendo é alguém que está sentado aqui, neste seminário, e, portanto, não sou alguém lá no Rio. Eu não quero desperdiçar Denise nenhuma da minha vida. Mas para eu saber se eu estou me desperdiçando ou não, eu tenho que estar atenta a quem eu estou sendo. Porque quando a gente olha para a gente e descobre que a gente não está sendo alguém que a gente queira persistir sendo naquele momento, então a gente se mexe, a gente muda, a gente age na direção de produzir para a gente uma versão de mim que eu me sinta mais confortável sendo eu. A gente só pode se sentir culpado porque a gente esperou uma expectativa acima da realidade possível, porque senão não tem culpa. Fica claro isso? A gente se inventa uma importância para determinadas situações que a gente não tem. A gente tem o que nós sabemos de nós, está na ordem da consciência. E todo o resto que nos habita, e nós não temos a menor ideia, está na ordem da inconsciência.
O mundo inconsciente, como um iceberg, é muito maior do que o mundo consciente. E não é o fato de um jovem ter tido estas experiências que ele está fadado a ser um alcoolista, um toxicômano, uma prostituta, um não sei... Não! Isso faz parte da bagagem de vivências dos jovens, faz parte da vida. Que bom se ele puder prescindir de bagagens muito pesadas que poderão cobrar um preço alto. Que bom que o nosso jovem possa iniciar sua vida sexual escolhendo bem os seus parceiros e se protegendo, porque nós estamos observando a epidemia da AIDS se alastrar na adolescência. Então, assim, não, só para te dizer isso, André, não é o fato de um jovem ter comportamentos que ao olhar do adulto a gente ache inadequado, que isso seja o diagnóstico de que esse jovem é doente ou de que a família está doente. E nem o contrário, e nem o contrário. Se a gente tem claro que a gente fez o que nos cabia e que o que a gente gostaria que acontecesse não depende de nós, a gente não se frustra. A parcela da responsabilidade, 100% depende de nós. E ainda assim não é nenhuma garantia muito espetacular. Mas é tudo que temos e convém que a gente se habilite nessa investigação, porque para que a gente possa produzir ações, a gente tem que primeiro diagnosticar, né, as ações. A regência da inconsciência e a finitude fazem parte do incontrolável da nossa vida. Eu não mando na minha inconsciência e eu não mando no término de tudo que me diz respeito, né? Nós morremos a cada dia, o dia termina, as horas passam e tudo isso faz parte do que a gente não pode controlar. E sim, existem coisas que não são úteis para nós e que a gente precisa descartar com cuidado. Enquanto a gente não descarta, a gente tem que lidar com essas coisas também com muito cuidado. Porque se isso que não nos serve e que a gente está em processo de expulsão contamina o que serve, o indivíduo inteiro adoece. Freud chamava isso de ação específica, não nesse contexto, porque ele não se ocupou disso exatamente. Mas nós chamamos ação curativa. É a escolha de uma ação potente, curativa para aquele momento. No sindicato, vocês que vão para a rua, levam protetor solar? Sim. Qual é o fator? 50? De 30 para cima tá tudo bem. Vocês usam chapéu? Capacete. Capacete. E estão usando capacete na rua? Com qual função? Hã? Sim, porque a gente está passando uma rua, pode ser que caia uma bigorna do meio da rua quando eu estou cruzando a rua. É isso? Para identificar. Então eu estou fazendo o meu marketing. Não, para dar o exemplo. Mas então o João Garcia e eu não atravesso rua de capacete. Não tem um outro negócio que seria bem mais interessante para minha saúde que eu usasse na cabeça do que esse capacete? O que vocês acham? Não tem um negócio que vocês estão muito mais em risco do que um acidente e que protegeria vocês muito melhor do que um capacete? O poderoso sempre é tolo e o tolo sempre se sente poderoso, é o burro ilustre, é aquela gente assim que fala, tipo um siri, que fala assim... bolhas de ar, porque a conversa deles é vaziérrima de sentido existencial. Então, os tolos têm problemas muito significativos com a sua existência. E acho que eles talvez tenham uma oportunidade rara de tomar contato consigo. O que acontece é que, como eles são muito tolos, quando eles se sentem vazios, eles vão no shopping. O nosso jovem,
ele, vivendo numa cultura como a nossa, ele oscila desse arroubo de onipotência para esse delírio de impotência, sem conseguir se enxergar como de fato ele é. O nosso trabalho como acompanhantes saudáveis e seguros desse jovem é poder auxiliar ele a entender isso. Entender que sim, que faz parte da nossa vida uma enormidade de situações que a gente tristemente não tem potência para intervir, elas estão fora da nossa governabilidade. Mas que em resposta a isso, a única coisa que nós podemos fazer, e que é tudo que está ao nosso alcance, é cuidar bem de nós. A gente vive num mundo que só tem um lado de cá. Não tem um lado de cá, só tem um lado de cá. Tem o certo e nós tínhamos que saber. E se inclusive não fez o que era certo, fez o que era errado, vai se danar. O nosso mundo é um mundo do bem e do mal. A gente não diz que as pessoas são do bem? O bem, a gente já dividiu o mundo, o bem e o mal. E aí, meus bens, conversando sobre a relação, não mais discutindo relação nenhuma, nem coisa nenhuma. Daqui pra frente, só conversando. Muito bom! Vamos pra